Fala aí, galerinha da Futuro Team, parte 2 da nossa aula de defesa de CBET. Eu vou revisar um pouquinho aqui os últimos pontos, né, as conclusões. Então, nesse processo, nesse spot, lembrando, o stack aproximado de 30 Big Blinds, que é um stack que vai ter boa parte do torneio, né? É um stack legal para a gente estudar, porque esse é um stack médio que vai acontecer muito no torneio. O que eu falar vale para 30 BB ou menos, com certeza, tá? Contra o Big Blind versus Button. E nunca foldamos um par, essa é a dica geral. O cara se betou lá, a gente nunca vai foldar um par para um size baixo. É o size que normalmente o field usa. Nosso segundo par joga praticamente sempre de call. Semi-bluff nós vamos usar as brocas, duas pontas, flush draws, backdoors, flush e straight, né, que são muito bons esse combo, né? Backdoor flush mais backdoor straight. Se tiver uma over, melhor ainda. Isso aqui, por quê? Porque a gente vai ter equidade no turn. Se eu tenho backdoor flush e backdoor straight, você tem um flush draw no turn, uma broca no turn, duas pontas no turn, enfim. Para raise, então são boas cartas que a gente vai poder atacar de novo no turn, tá? Check raise nos flops, uma high e duas lows são ótimos. A check raise nessa profundidade de stack. E fazer range versus vilão que você beta muito, próximo de 100%. Então a gente pode pegar esses boards aqui e atacar quase que range contra vilões que se betam muito. Para mostrar isso, eu peguei uma simulação no GT Widget, baseado nessa mão aqui, eu peguei o spot, tá? Essa aula vai ser mais prática, eu vou mostrar alguns spots na prática. O vilão betou aqui bem baixinho. E aqui, obviamente, a gente tem que defender uma broca. Como, né? Então aqui nesse spot eu joguei de raise, 4 blinds aqui, o vilão foldou. E vou mostrar como é que seria a defesa na prática, né? Como seria esse spot aqui na teoria. Eu fiz um node lock muito, muito sutil. Eu coloquei que quando a gente dá raise, na teoria o vilão defenderia todo 9 e 8 com 9 de copas, 10 e 8 com 10 de copas. Então eu só tirei alguns combos aqui. Esses 6 combos aqui, ó, eu acabei removendo, tá, da defesa. Então, dama 10 e vala 10, aqui alguns combos off, né? Não peguei muita parte suited. Ele vai continuar defendendo ali um dama 7 de espadas, que eu duvido de alguns jogadores consigam defender com 30 blinds. Dama 6 de espadas, vai continuar, tá? Tendo backdoor flush, backdoor straight e a dama high. Sabe, um rei 7 de ouros está dando call, tá? Então, rei 7 de paus ainda continua com rei high nesse spot. Eu ainda deixei essas mãos. Então, ele tá defendendo aqui bastante. É quase um robô, só que eu mexi um pouquinho só na estratégia versus o check raise. Quando a gente dá check raise, ele tá foldando um pouquinho mais do que a teoria manda, porque eu creio que é o que vai acontecer na prática. Acho que até alguns combos aqui eu deixei, tá, para mostrar que realmente a gente tá na margem de segurança. Se o cara continuar com 10 e 8 aqui de espadas, não só flush draw, mas 10 e 8 de espadas. 10 e 9 de espadas, 100% das vezes. Ele tá continuando 100% das vezes com vala 9. Ainda deixei todas essas mãos, só tirei os combos offs mesmo. E eu acho que é mais difícil defender. Eu deixei a defesa do cara só tirando a parte mais difícil. Vamos ver como a gente reage agora para um bet de 33 pulsa. Eu nem coloquei 20 pulsa. O vilão aqui nesse spot ele se betou até mais baixo, ele betou 20 pulsa. Então, mas vamos fazer uma defesa para 33 pulsa, baseado no que o field faz em geral. Por quê? Porque essa solução ela vai ser muito indicada para você usar contra o field em geral para o size de 33 pulsa, tá? Então, olha o que ele faz aqui. Loucura, né? 52% do range está dando raise. Ele vai ter folds? Vai, mas olha só, a pior mão que ele está defendendo aqui, as piores mãos, vamos ver para a gente ter uma ideia de como é essa defesa de CBET, que é a intenção dessas aulas. Um rei 9, aqui ó, ele tá dando raise. Mesmo com um rei high ali, com copas, um rei 9, tá? E tá dando call também com alguns reis de copas. Então o bottom da nossa defesa aqui vai foldar, claro, um 9 e 8 off, um 10 e 9 off, essa parte aqui do meio. Mas é uma defesa muito agressiva. Então perceba que um board, mesmo sendo um ace high com duas lows e um ace high, tem muita agressividade com todas as brocas. Todos os 5 e todos os 2, eles estão jogando extremamente agressivos. Vejam como a simplificação que eu fiz para vocês nessa profundidade tech, tá? Ah, mas eu quero fazer, Eliseu, com 50 blinds. Essa aula é para 30 blinds ou menos, né? Porque a defesa vai ficar mais difícil do lado de lá. Com os stacks mais deeps, vai ser mais fácil ele defender um Valete 9 de espadas lá, tá? Mas com 30 blinds eu acho muito difícil.
essa defesa acontecer. E olha só tudo que a gente vai ganhar dinheiro aqui fazendo reis. Alguns ases já estão acelerando, já que ele está construindo um range de muito reis. Então tem pouquíssimo call, tem 13,9% só de call. Quando eu coloco que tem um buraco na estratégia do cara, que ele vai começar a foldar lá, muita coisa. Então quando a gente dá reis, olha o que o vilão vai foldar aqui, tá? Alguns combos off que ele abriu lá do Bolton, né? Principalmente 9 e 8 off, 10 e 8 off. Só nessa brincadeira aqui, cara, nós temos, vamos colocar um 10, uns 140 combos, 150 combos, só off que ele vai foldar, tá? Já no flop. Então isso torna um investimento que a gente vai fazer muito bom do check raise. Então, eu recomendo usar essa agressividade, principalmente nesses bordos. E é uma aula prática, eu vou mostrar outros spots, mas percebam que mesmo um 8-6 ele tá querendo dar raise, foldar uma parte, e quando tem copas ali, ó, quando tem um backdoor straight com um backdoor flush, que eu falo também, é muito interessante usar o backdoor straight com o backdoor flush ali, ó, um valete 6. Quando tem copas, tá pegando tudo isso para dar raise. Só para vocês terem uma ideia de como essa nossa defesa pode ser ampla. No spot que eu coloquei, a gente tem um valete 5 de espadas. Vamos ver até como essa mão aqui, por exemplo, ele joga quando eu faço esse non de lock, que é bem realístico do field, tá? Um valete 5 lá de espadas, ele tá 100% de todos os valetes, tá? Valete 5 de paus também tá todas as brocas. Aqui, ó, praticamente não tem broca que ele vai dar call. Vai dar raise para todas as brocas aqui. E eu acho que você pode usar isso, principalmente se você tá defendendo pouco, se você tá assistindo essa aula, porque provavelmente sua defesa não tá 100%. Pega outros spots assim, um 4-8, que ainda é uma defesa, tá? A gente do Big Blind lá pode fazer uma defesa que, nesse caso, o stack já tá maior, tá? Mas eu acho que vai servir pro board que a gente vai pegar. Imagina que a gente tá jogando aqui 30 blinds efetivos. Eu peguei só pra ter mãos práticas pra gente jogar. E aqui eu dei raise, é um board monotônico. O board monotônico também é difícil de defender, tá? Então é um board interessante. Com 30 blinds, eu não faria essa defesa, esse raise aqui. Eu acho que com stacks mais deep vocês não devam expandir, tá? O nosso raise, ele deve ser cada vez mais. Quando a stack está ficando maior, você tem que ter mais requisitos de equidade para fazer a jogada. Mas no stack de 30 blinds ou menos, vocês podem soltar o bracinho e fazer. Aqui a defesa vala 9. Mandei um raise aqui, eu já tenho, cara, equidade absoluta, então é um spot que recomendo que vocês sempre joguem esse spot aqui agressivo, já começa a colocar dinheiro já. E aqui no turn é uma jogada bem interessante, porque tem 20 lá no pote. Se eu betar ele chova, por exemplo, eu posso até foldar essa mão, mas quando eu chovo aqui, eu tô realizando a minha equidade completamente. Tenho muita equity. Vou gerar o máximo de fold equity aqui no 10, por exemplo. Alguns reis ainda vão pagar, claro, mas eu vou gerar o máximo de fold equity aqui. Então, acredito que até 2 potes, quando a gente tem muita equidade, vocês podem botar o máximo de pressão e chovar mesmo nos turns, tá? Gravem essa regrinha aí. Até 2 potes ali. Tem mais de 2 potes, eu tenho 50 blinds aqui, vai ser mais difícil, né? Mas essa aula, o intuito é jogar com 30 blinds ou menos. Então imagina que eu tô com 30 blinds ou menos aqui, vai ser sempre chove isso aqui, porque nunca o pote vai estar 2 vezes maior do que o meu stack, tá? Já vimos essas mãos, a aula é bem prática mesmo, então eu bordo lá uma high e 2 lows, como eu já mostrei pra vocês, a defesa aqui vai ser bem difícil, cara. Acredito que se a gente fizer o mesmo nodlock nesse spot, o GT Wizard, e eu já fiz esse nodlock, ele vai mandar a gente fazer com 85% das mãos, tá? 80% das mãos. Então, você pode dar check raise à vontade nesse tipo de bordo, porque imagina só, a defesa desse cara vai ser com valete 10 off aqui. Como é que ele vai defender? Ele tá abrindo um valete 10 off, um 9 8 off. Tem várias mãos aqui que, né, a gente vai conseguir já. Nesse caso, não teve. Não teve o fold, mas aí a ideia. Wise 5 a gente defendeu. E aqui de novo um bordo que tem uma middle card. Fiz o check raise. Aqui não deu certo. Eu acabei desistindo no turn. Não vou mandar o turn, não. A ideia da aula é você defender flop, tá? A gente não vai falar de turn aqui, mas no turn normalmente você vai desistir se não ganhar equidade. Aqui eu tenho uma broca. Raise. E às vezes bate também, né? Eu fiz um size menor, poderia ter feito um size um pouquinho maior. Vai ter alguns ases que continuam. Talvez aqui eu consiga fazer ele defender mais algumas outras mãos. Pocket pairs em valetes, por exemplo.
Apertei, chovei. Aqui ele fez 3x, um pouco maior. Ainda agressivei nesse bordo monotônico. Eu já falei do monotônico também, que não tinha sido falado na aula, mas é um bordo que é difícil defender, tá? Do check raise. Então vocês podem também soltar o bracinho nesse bordo. O stack efetivo ali era do cara, que eram os 30 blinds. Procurei só spots que tivessem mais ou menos 30 blinds. 10 e 9. De novo aqui, ó. É uma interessante que eu tenho um backdoor straight, backdoor flush, 10 e 9 e vala. A gente faz um trio, né? Que se vier um 8, se vier a dama, a gente tem 2 pontos. Então é um backdoor extremamente interessante, tá? Eu vou ter uma grande fold act e equidade para beta turn. Tem muitos turns bons pra gente continuar barrelando, tá? Então se ele defender lá um rei high, ace high, essas mãos elas vão foldar no turn e a gente vai ter equidade, né? Contra o valete ainda, contra as mãos de valor que ele ainda vai ter. 5, 6. Aqui, ó. É uma mão que eu tô expandindo a minha defesa. O bordo rei high é um melhor bordo pra você fazer check raise, porque vai ter muito ace high que vai foldar, tá? E muitas cartas do meio ali que vão foldar contra Button. Então, usem esse spot pra atacar bastante, tá? E aqui eu ganhei equidade. Eu continuo porque eu ganhei equidade. Poderia ter chovado no turn? Sim, ó. Tem até 2 vezes o pote aqui. O chove também é interessante, tá? Poderia ter chovado. Eu acabei betando. Mas esse spot aqui foi uma regra que surgiu nessa aula. Quando você tem 2 pontas ou mais de 8 outs, você pode chovar até 2 pots lucrativamente. Porque você vai precisar pouca fold equity lá, então matematicamente é um spot que você pode chovar. Tá? Então aqui até 26 no pot, eu poderia chovar com esses meus 8 outs, ok? Rei 2, defendi. Check raise. Nesse bordo dobrado, a gente costuma perceber hoje no field, né, que eles têm uma grande persistência nesses bordos dobrados. O Fit tá dando mais check raise porque a teoria realmente ela dá mais check raise nesses bordos dobrados. E o Fit tá persistindo muito nesses bordos. Mas com 17 blinds ali do cara, é muito difícil ele defender o que tem que defender, né? Então ele vai ter que foldar muito. Então os bordos dobrados vocês podem explorar com stacks abaixo de 30 blinds. Essa aula ela visa deixar vocês bem mais soltinhos no processo, né? Nessas mãos. O 10 e 6 aqui é uma defesa, a gente vai defender 10 e 5 aqui também, tá? E todos os valetes a gente vai defender nesse spot com 30 blinds. Não vai foldar, a gente vai ter um fold muito baixo nesse button contra big. E aqui, o rei high também é um spot interessante, tá? Tem uma middle card ali que é o 9 conecta com a parte que ele abre, mas, cara, percebam que aqui vai ser bem difícil o cara defender. 9-2, rei high, dei o check raise, ganhei equidade, tudo na tela. Então aqui eu mostrei esse spot. Se tiver até 38 ali, tem 37 até 34 no pote, cara, provavelmente eu vou mandar todos, tá? Até 34 aqui. Eu tenho flush draw, consigo fazer o máximo de equity, tá? Então a ideia não é falar do turn, tá? Nessa aula, mas vocês verem que dá pra fazer. E até pra soltar mais o jogo de vocês. Aqui uma dama. Alguns top pairs, os nossos melhores top pairs, principalmente em bordos mais 10 high, vala high, que a gente precisa de um pouco de protection, né? Que o cara vai ter muitas overs lá. A gente pode jogar essas mãos de raise também. Trouxe só pra mostrar que o nosso range de valor, os melhores top pairs, eles podem jogar de Rave, porque o range do bottom é bem amplo. Tá? Fala 9 aqui, ó. Deixa que raise, tem um backdoor straight, backdoor flush. Nice. Esse board aqui é um board que dá pra atacar. A profundidade eu tô com 30 blinds. O cara tá um pouco mais deep, mas o meu stack efetivo é 30 blinds. Tá? Então, quando eu tô falando nessa aula aqui, não tô falando só do stack de 30 blinds, mas do stack efetivo. Às vezes é quem tem o menor stack. Tá? Mas eu imagino que esse cara, por estar com 76 blinds lá, ele vai defender um pouco mais amplo, tá? Então por isso eu tô escolhendo essa equidade aqui, interessante, pra gente continuar barrelando. Provavelmente eu foldaria mãos que eu não tivesse uma boa equidade. Um dama high, por exemplo, dama 5 sem pausa, né? Dama 5 lá, vou só foldar. Um vala 9, se eu não tiver pausa aqui, posso só foldar, tranquilamente, tá? Mas com 30 blinds menos a gente tem que jogar mais agressivo, tem que apertar o range de open lá, que vai ser bem amplo. Vou até mostrar pra vocês. Aqui, o Big Blind, olha só o range dele. É um range aqui bem amplo, que vai ter toda a linha do 8 off, tá? E muitas mãos sutas. E a gente pode atacar um rei 6 off, um rei 7 off. Muitas vezes os jogadores vão abrir próximo disso aqui, tá? Aqui um bordo dobrado de novo. Não recomendo que vocês façam isso aqui.
stack muito grande, mas aqui vai passar bastante. Vocês podem fazer tranquilamente esses bordos dobrados, assim. Vai ser bem difícil ele defender num bordo desse. Aqui, ó, a gente tem backdoor straight, backdoor flush. Não ganhou equidade. Eu acabei desistindo. Rei dama. Acabou passando. Um bordo, uma high, duas lows. Vai ser difícil a defesa com 30 blinds efetivos. Aqui, ó. Eu tenho um 7-5, já é bem ousado, né? Tô usando aqui meus backdoor straight, tá? Tem pra cima e pra baixo ali o 7-5-6, né? E com o 2 conecta ali também, o 3, o 4. Tem várias cartas que são boas pra gente barrar lá no turn. Eu vou usar a Fold Equity agora, tá? Muito parecido com esse spot que a gente viu aqui, tá? Na teoria. Então, olha como fica agressiva a nossa defesa. Vai foldar só a parte do meio ali, aquelas middle cards sem equidade nenhuma. Mas 53% do range tá jogando agressivamente, tá? Recomendo usarem essa agressividade no check raise. De novo, uma high, duas cartas lows ali. Então aqui vai ser difícil ele defender com 30 blinds. Eu aplico o check raise aqui, funciona. Fala 6, de novo. Não ganhei equidade, que eu posso continuar. No turn sem equidade eu não recomendo. Porque eu acredito que o overfold já rolou no flop. Então você só desiste e aceita. Tá? É isso a aula, galera. Eu quis abordar aqui o check raise. E se ligarem nessa profundidade de stack que a gente pode atacar bastante, como vocês viram no node lock que a gente fez hoje. Dá pra abusar de uma jogada com profundidade. O meu node lock ele foi muito, muito simples. Eu peguei algumas mãos aqui só e foldei offs, tá? Só que eu acredito que na prática a gente pode dar até mais check raise que perceba um rei desse aqui, um rei 7, um rei 6, essas mãos aqui, um 9-6, por exemplo, e ele tá dando raise, perdão, na reação, né? Primeiro, eu acho que o field não vai dar os raises que tem aqui, como rei 2, vala 4, tá? Com as brocas aqui, os raises por bluff. Mas aqui, ó, eu só tirei esses folds aqui a mais, tá? Alguns, eu acho que eu mexi em 6 combos só, offs, e vai ser mais difícil de defender. Ele tá continuando defendendo lá com o rei de copas, todos os reis ali de copas continuam, tá? E acredito que esse nosso check raise, assim, quero que vocês olhem bem, gravem bem essa imagem, quão agressivo a gente pode ser. Principalmente em bordos, uma high e duas lows contra Button. Beleza? Um abraço, GL, para vocês nas mesas e continue o trabalho de estudar, continue o processo, que é isso que leva a gente chegar nos objetivos, né? Continuar trabalhando dia a dia, né? Não tem pressa. É um trabalho que a consistência ela é mais importante do que a intensidade. Né? Não tirar um dia para estudar 14 horas. Eu vou estudar, não é concurso, não. Você vai estudar um pouquinho e vai jogar. Usa essa aula como um warm-up e depois vai jogar e segue fazendo isso dia após dia. Vai marcando mãos, vai aplicando essa jogada aqui, salva mãos. Se você quer do time, pode tirar dúvida comigo, chega para falar. Teve alguma dúvida na aula, vem perguntar. Vocês têm acesso direto. É isso, um abraço, galera. Valeu.